Certo. Então, meus irmãos, recapitulando de forma mais breve a última aula, nós estamos no capítulo 1, no artigo 7 da Escritura Sagrada. E o texto da confissão, eu vou relê-lo. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Meus irmãos, basicamente dá para dividir esse texto da confissão que nós vamos debruçar em 3 partes. A primeira é que a confissão reconhece que nem tudo na Bíblia é óbvio para todos e existe uma certa complexidade. Um segundo ponto é que ela garante que o essencial para a salvação é inequivocadamente claro, certo? Que não sobra dúvidas em relação à salvação. E o terceiro ponto, que vai ser o específico da aula de hoje, é a clareza acessível a todos, tanto os doutos quanto os indoutos, através do que a confissão de fé chama de meios ordinários. Nós vimos, meus irmãos, nessa primeira parte do texto da confissão que nós lemos, que a Bíblia ela contém passagens que exigem um estudo e um discernimento mais aprofundado. Vimos nessa carta de 2 Pedro, na epístola 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 16, que fala das epístolas de Paulo, que há certas coisas difíceis de se entender. E que os indoutos e inconstantes acabam deturpando, como também as demais escrituras. Então, na própria Bíblia, a gente vê que existe uma dificuldade de compreensão, um certo obstáculo de entendimento em algumas coisas da Bíblia, certo? Inclusive, como é citado aqui em 2 Pedro, as epístolas de Paulo. Outro exemplo é o livro de Apocalipse, nós também já vimos que ele tem ricas simbologias e profecias que geram diversas interpretações. E que a existência dessas passagens difíceis, ela não anula a clareza do essencial, mas ela nos convida a uma humildade, a um estudo mais aprofundado. E a gente vê que o essencial é no que diz respeito à salvação. Segundo a confissão de fé, nós ainda vamos falar mais sobre isso. Então, a Escritura ela contém esses trechos complexos que exigem essa interpretação mais cuidadosa e um conhecimento teológico. Eu fiz uma pergunta, nesse sentido, quem é capaz de interpretar a complexidade bíblica? E nós vimos, de acordo com as respostas aqui, que todos, por meio da condução do Espírito Santo. Mas nós também vimos que essa complexidade toda acaba não abraçando todos, porque alguns terão, da parte de Deus, a capacidade de interpretar esses textos mais complexos. Por isso Deus deu à igreja os pastores e os mestres. Então há, de fato, uma certa diferença entre essas pessoas que Deus ordenou e pessoas comuns que não possuem essa ordenação. Pode avançar. Eu fiz uma nova pergunta sobre um risco de um elitismo intelectual ou de um relativismo interpretativo. E nós vimos que a confissão de fé ela não defende esse relativismo interpretativo, que é onde cada um cria a sua própria verdade. Não. E que a confissão de fé também não defende esse elitismo intelectual, como era na ideia católica romana, no qual somente o clero tinha essa capacidade intelectual de interpretação da Bíblia. Pelo contrário, a confissão de fé, baseada, é claro, na Bíblia, valoriza a comunidade de fé e de estudo a sério, visto que o livre exame das Escrituras está disponível para todos. E o Wesley fez uma colocação muito interessante sobre a diferença entre o livre exame das Escrituras e a livre interpretação.
O livre exame das Escrituras é o direito e o dever de todo crente de ler e examinar pessoalmente as Escrituras Sagradas, com confiança de que o Espírito Santo, nos ajudando, pode nos fazer compreender aquilo que é necessário para a salvação. E a livre interpretação, que é diferente, é a ideia de que cada pessoa pode interpretar a Bíblia da forma que quiser, de forma autônoma, de forma subjetiva, independente de doutrina, independente de igreja, independente de tradição bíblica, como se toda interpretação fosse igualmente válida. Então, nós precisamos de ter essa diferença da livre interpretação, essa heresia da livre interpretação, e o livre exame, que, como dito, é um direito e um dever de todo crente. Ele pode ler e examinar as Escrituras. Diante disso, foi feita uma outra pergunta. Irmão, sim. Só lembrar também aquele comentário do Tiago sobre os bereanos, né? Eu não sei se é cabível agora, mas aí o Tiago também comentou sobre o bereano e nós refletimos um pouco sobre isso. Que ali, quando o apóstolo Paulo fala sobre eles examinarem as Escrituras, Paulo não estava falando sobre livre interpretação. Ali nós tivemos os bereanos, né? Os cristãos de Bereia. Não era um cristão que estava, por conta própria, interpretando as Escrituras e interpretando o que o apóstolo Paulo estava dizendo à luz das Escrituras. Não era. Eram os cristãos de Bereia. Então, ali nós tínhamos uma visão coletiva mesmo, congregacional, e eles estavam avaliando isso como igreja também, e não individualmente. Então, ali também não há relativismo interpretativo, né? Exatamente. Então, não existe essa defesa do relativismo interpretativo, como a gente e o Wesley muito bem acabou de recordar o que o Tiago muito bem abordou na última aula. E só ressaltando, então, essa diferença do livre exame e da livre interpretação é porque há muito erro quanto à visão da reforma sobre isso. Tem muita gente que acha que o sacerdócio universal de todos os santos, né, defendido aí por Lutero e pelos reformadores, significa livre interpretação. E aí isso acaba com a autoridade da igreja. Então, é bom a gente refletir sobre isso sim, porque há um grande erro. É muito comum confundirem a livre interpretação com o livre exame. E a questão do sacerdócio universal de todos os crentes sobre a quebra do papado como mediador, estabelecendo o Cristo, como as Escrituras mesmo estabelecem, como o único mediador. Então não há mediador entre nós e Cristo. O Cristo é revelado nas Escrituras e as Escrituras, como o ponto 7 aí nos diz, nos revela o suficiente para sermos salvos sob Cristo, né? Então, há um erro grave em confundir o sacerdócio universal de todos os crentes e o livre exame com a livre interpretação, e não é o caso, até mesmo porque todos os reformados são confessionais. Não há cristão reformado, nós aprendemos isso na aula introdutória, sem confessionalidade, não há. E a confessionalidade ela é exatamente isso. Ela é o oposto da livre interpretação. Ela é a interpretação bíblica sendo estabelecida pela igreja, para nós subscrevermos, e não livres intérpretes, né, avaliando as Escrituras por conta própria. Não. A própria confissão de fé, ela é a interpretação das Escrituras dada a nós, né, pela igreja, no caso aí, as igrejas reformadas e presbiterianas inglesas e escocesas. Maravilha, irmão, muito bem colocado. Então, diante dessa diferenciação do livre exame, pois não, Tiago? Cabe uma crítica rápida também à questão que a Igreja Católica acusa os cristãos, né, de livre interpretação e não do livre exame, que é o que já foi falado aqui agora. Mas a Igreja Católica, ela faz a livre interpretação antes da coisa, da doutrina ser colocada em concílio. O Papa,
ele faz a livre interpretação da Bíblia, de acordo com a mente dele, e da doutrina, né? Sozinho. Muitas doutrinas são feitas por ele sozinho, livre interpretando a Bíblia, né? E hoje a Então, gente vê isso na maioria das igrejas que estão em cada esquina, né? Das cidades exatamente. espalhadas aí por todo o Brasil. O que acontece de fato é a livre interpretação. Eles desprezam totalmente a história, né, de toda a igreja, e cada um por meio de revelações próprias e ideias próprias, como Wesley também disse na última aula sobre as seitas, né, a maioria das demais igrejas, elas sempre vão ter como base revelações pessoais que são baseadas, né, abraçadas essa livre interpretação. Esse é um problema gravíssimo que, de fato, não é o que nós estamos tratando aqui na confissão de fé. Não é de livre interpretação. A livre interpretação, ela é uma quebra total com a tradição, com a autoridade da igreja, que também é bíblica, apesar de subsidiária às escrituras, né? E isso é um pensamento revolucionário. Simples, isso é claramente rebeldia e um pensamento revolucionário, de desprezo dos que vieram antes de nós, né? Quebra com tudo que já existiu, e eu sou o princípio, eu sou o intérprete. Não interessa o que os que vieram antes de mim fizeram ou a própria coletividade. Eu que sei e pronto. Isso é A ideia progressista, né? É a ideia Revolucionária progressista, mesmo. revolucionária, é isso mesmo. Perfeito. Meus irmãos, então é sabido da existência de uma autoridade interpretativa. E eu fiz uma pergunta, né? Se essa autoridade interpretativa, no nosso caso, são os pastores, os mestres, se essa autoridade interpretativa ela é perigosa? E nós vimos que o perigo não é a autoridade em si, mas o abuso dela, que pode levar a esse elitismo intelectual que eu fiz a pergunta anterior, ou até mesmo a supressão da liberdade de consciência de uma sociedade ou dos membros de uma determinada igreja com base nesse abuso dessa autoridade interpretativa das escrituras. A autoridade, ela deve servir para guiar e não para dominar a interpretação pessoal que é iluminada pelo Espírito Santo. Pode avançar, irmão. E nós adentramos na segunda parte do texto da Confissão de Fé e nós vimos a doutrina da perspicuidade quanto à salvação. Meus irmãos, ficou evidente que a Escritura é clara quanto aos ensinos da salvação. E a reforma que resgatou esse princípio. Contra, como eu já disse, a ideia católico-romana de que somente o magistério poderia interpretar as Escrituras. Qualquer crente assistido pelo Espírito Santo pode entender o que é necessário para ser salvo. E nós fizemos a leitura de 1 Coríntios 2, no versículo 10 e no versículo 12, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós vimos que o Espírito a todas as coisas perscruta, que é a todas as coisas examina minuciosamente, até mesmo as profundezas de Deus. Então, com base nisso, meus irmãos, nós passamos a entrar agora nas passagens claras que falam sobre essa salvação que eu acabei de dizer. E nós constatamos isso ao fazer a leitura de João 3,16 e de Romanos 10, 9 e 10, que é a resposta clara à ideia da salvação. O que
que a gente tem que fazer para ser salvo? É somente uma coisa, é crer em Jesus Cristo e na obra dele, né? E esse essencial para a salvação, que é dito em João 3,16, em Romanos 10, 9 e 10, em outras diversas passagens bíblicas, que é claro, a confissão de fé diz, em relação à salvação, a Bíblia é clara. Esse essencial é claro. Mas por que há tantas divisões e interpretações diferentes entre os cristãos no que diz respeito à salvação? E aí nós entramos numa discussão sobre isso. Os irmãos falaram alguns exemplos de por que há essas divisões interpretativas, mesmo sabendo que é claro, certo? E nós vimos que essas divisões interpretativas, elas não invalidam a clareza da Escritura Sagrada, mas elas apontam para algo. E eu citei que elas apontam para a soberania de Deus. Ora, por que existem tantas divisões e interpretações diferentes entre os cristãos no que diz respeito a um tema e um assunto que a Bíblia é tão clara em abordar, que é a salvação? Ora, porque Deus quer assim. E como isso acontece? Por meio dessa da soberania de Deus. Nós vimos Romanos 9, 18, que diz que ele tem misericórdia de quem quer, endurece a quem lhe apraz. E também vimos Romanos 11, 7 e 8. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então é o próprio Deus que causa essas divisões interpretativas de um assunto que a Bíblia é clara em relação à salvação. Para ser salvo, é só crer em Jesus, mas existem diversas interpretações porque Deus quer. Mas isso aponta também para meios subsidiários, que é a falha humana em aplicar os famosos meios ordinários que a confissão de fé de Westminster aborda. Meus irmãos, essa foi a retrospectiva. Até aqui, os irmãos têm algum comentário para a gente poder entrar no terceiro ponto do ponto 7 do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster? Sim, irmão. Sobre essa questão final desse slide, inclusive, eu lembro que eu até citei um texto do apóstolo Paulo, se eu não me engano, ou é Hebreus, eu não me lembro, mas que diz que importa que dentro de vós haja heresias, né, para que a verdade seja manifesta. Então, a soberania de Deus nas heresias, a soberania de Deus nas divisões, é a soberania de Deus na má interpretação, na interpretação errada sobre a salvação. Porque importa que isso aconteça, Deus é glorificado nisso, para que a verdade seja evidente nesse contraste e que ela seja amada, a verdade. E nós refletimos também, o Ilmas e o Thiago, quando você fez a pergunta sobre questões mais práticas sobre isso, e aí nós chegamos à conclusão de que eu acho que vale a pena falar novamente para ficar gravado, que as heresias quanto à salvação, pelagianismo, semi-pelagianismo, arminianismo, né, ou o sinergismo como um todo, eles partem do ser humano. E aí nós refletimos sobre isso, que a maioria, ou se não todas, esses entendimentos equivocados sobre a salvação, eles acontecem pela soberania de Deus, claro, mas porque o homem, ele acha muito mais de si do que ele realmente é, e ele deseja muito mais também para si do que ele realmente merece. Então, querendo não ser um inútil na própria salvação, enfim, querendo participar, ter algum mérito, nasce o sinergismo em todas as suas diabólicas facetas, né? Se eu posso dizer. É só esses dois comentários que eu lembro que nós fizemos também nesse slide na última aula, de forma bem resumida, né? Sim, deixa de ser cristocêntrico e de fato é o homem, o ser humano,
tentando alcançar o céu, assim como na Torre de Babel, né? Enfim, meus irmãos, então, a confissão de fé, ela diz que existe essa falha na aplicação dos meios ordinários. E pode avançar, irmão. Essa parte 3 da confissão, que diz que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Delas quais? Da essência da salvação, que a Bíblia é clara e que todos nós podemos compreender isso, tanto os doutos quanto os indoutos. Então, o que são, meus irmãos, esses meios ordinários? Alguém pode me responder? Alguém que saiba, que gostaria de sugerir? Quais são os meios ordinários que são utilizados para que nós possamos conseguir a compreensão das coisas de Deus, em específico em relação à salvação? Quais são os meios que a gente consegue entender a salvação? William, saber, eu não sei não, mas eu diria um estudo, sabe? Um estudo aprofundado, que é um meio ordinário. Ainda também é um dom de Deus, né? Poder buscar e entender a palavra de Deus. Perfeito. Um estudo bíblico é um meio ordinário para a gente conseguir entender como funciona a salvação. Mais algum, meus irmãos, vocês conseguem se recordar que a gente pode entender? Concílios também, acho que seria. Concílios, né? Reuniões em comunidade. O que faz, meus irmãos? Eu diria que os meios ordinários, o próprio nome já diz, né? Meios ordinários. Caminhos ordinários para entender as Escrituras. Leitura e meditação das Escrituras e oração também. São meios ordinários para compreender as coisas de Deus, né? Enfim, pode avançar um ponto, meu irmão. As maneiras comuns e estabelecidas por Deus, através das quais ele se comunica com o seu povo e capacita a compreensão salvífica de sua palavra. Esses meios não são extraordinários ou místicos, mas são as ferramentas que Deus designou para que os crentes cresçam em fé e conhecimento, que na verdade é uma definição, né? Eu acabei pulando aqui na aula. A pergunta era: o que são os meios ordinários e não quais são? Peço até desculpa aí os irmãos, mas o que são os meios ordinários? Os meios ordinários são essas maneiras comuns e estabelecidas pelo próprio Deus, através das quais ele se comunica conosco. E ele nos capacita e nos traz essa compreensão salvífica da palavra. Salvífica porque nós estamos falando da compreensão exclusiva em relação à salvação. E esses meios ordinários que a gente vai tratar não são extraordinários ou místicos. Eles são as ferramentas que Deus designou para que nós possamos crescer em fé e em conhecimento. Então, diante do meu pedido de desculpa e dessa explicação do que são os meios ordinários, agora nós vamos tratar de quais são esses meios ordinários. E os irmãos já falaram que de alguns nós vamos falar sobre eles de forma específica. O primeiro que eu coloquei é a pregação da palavra. Olha, a exposição e a aplicação da Escritura Sagrada por ministros ordenados é considerado um meio primário pelo qual o Espírito Santo ilumina o entendimento de quem ouve. Através da pregação fiel, a mensagem de Deus em relação à salvação é proclamada e aplicada na vida do crente. Então, a pregação da palavra é um desses meios ordinários. Outro, como também já foi dito aqui pelos irmãos, é a leitura pessoal da palavra. Ora, o estudo individual
e diligente da Bíblia ela é fundamental. E a confissão de fé ela encoraja cada crente a ler as Escrituras por si mesmo, buscando compreender a vontade de Deus revelada ali. Então, a leitura pessoal da palavra é um meio ordinário de entendimento da salvação. Outro também, como já foi dito aqui por meio do irmão Wesley, é a oração. A oração é um meio pelo qual nós, crentes, buscamos a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da palavra. E é um reconhecimento da dependência de Deus para a verdadeira sabedoria e discernimento espiritual. Então, a oração é um meio ordinário também de busca de entendimento da salvação. Também coloquei aqui, meus irmãos, os sacramentos, que, embora não sejam diretamente relacionados à interpretação do texto, os sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor, são sinais e selos visíveis da graça de Deus. E eles reforçam as verdades da palavra de forma tangível, palpável, e fortalecem a fé do crente, contribuindo para uma compreensão mais profunda da mensagem do Evangelho, da nossa salvação. Por meio dos sacramentos, isso também pode acontecer ordinariamente. E um último que eu coloquei é o estudo em comunidade e comunhão cristã, como o Gabriel disse. A interação com outros crentes, o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente faz na terça-feira, o que a gente faz quando nos encontramos pessoalmente, um estudo em grupo, uma discussão e um aprendizado mútuo dentro da comunidade da igreja é vital, meus irmãos, para esse entendimento da salvação. A sabedoria coletiva e a troca de perspectivas ajudam a aprofundar a compreensão da Escritura e a corrigir as interpretações errôneas. E isso daqui vai de encontro ao que nós já falamos da livre interpretação. A livre interpretação nada mais é do que o estudo individual e a aplicação do interesse pessoal naquela mensagem. E aqui nós estamos falando, como uma forma ordinária, de um estudo em comunidade e comunhão cristã, para exatamente corrigir essas interpretações errôneas das Escrituras. Eu citei só esses 5, mas eles estão, meus irmãos, abraçados com essa iluminação do Espírito Santo. Por quê? Nós podemos fazer todos esses meios ordinários, mas se o Espírito Santo não entrar em nós, abrir os nossos olhos e o nosso coração, isso, infelizmente, não vai funcionar. Tiago. William, vale ressaltar não, vale acompanhar da maneira que você está explicando para nós, que todos esses pontos, e eu vou falar isso, parece que vai chover no molhado, mas não. Tanto a pregação, leitura, oração, sacramentos e o estudo, eles estão centrados na palavra. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia nós sabemos que há pregações que não tem nada da palavra, eles falam de pregação da palavra, mas elas não são pregações da palavra, são apenas pessoas expondo ideias. Leitura pessoal pode estar extremamente contaminada, a pessoa pode estar lendo a Bíblia e, de fato, não estar, né? E orações podem ser completamente não bíblicas. Enfim, o exemplo meu que eu estou querendo dizer é que o ponto central é que todas as coisas, elas estão, esses meios ordinários, eles estão corretamente alinhados com a palavra de Deus, porque senão nós alinhados não com a palavra de Deus em si, mas com, de fato, a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, pregar a Bíblia, e não um exemplo da Bíblia, não uma ideia sobre a Bíblia, não um comentário bíblico em si, mas a própria palavra. Porque, olha só, porque se fosse dessa maneira, o que não é, como você colocou aí, qualquer coisa que fosse, de certa forma, ilustração bíblica, seria meio ordinário. Por exemplo, assistir um filme bíblico seria um meio ordinário. Assistir um desenho bíblico que tem lá contém seria um meio ordinário, correto? E, por exemplo... Oi?
Não entendi. Ouviu uma música. Ouviu uma música. Isso. Seria um meio ordinário, mas não é, porque nós estamos falando sobre, de fato, a pessoa ter um contato com a Escritura e a Escritura em si ser apresentada a nós, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? E eu tenho um exemplo aqui por exemplo, José Mabessa, ele fala sempre sobre isso, ele fala, nós temos um compromisso dentro da igreja de pregar a Bíblia, ler a Bíblia na igreja, cantar a Bíblia e orar a Bíblia. Até na nossa oração, nós temos que orar o que a Bíblia diz, né? E aí eu completo dizendo que, por exemplo, a Igreja Católica tem um meio ordinário pelo qual eles acreditam que estão levando a salvação para as pessoas, que é esse o ponto central dos meios ordinários, que é através das imagens. Por exemplo, você tem lá na igreja um desenho na catedral, assim, que mostra uma imagem de Jesus morrendo pelos pecados. Então, esse é um meio que eles acreditam que é um meio ordinário. Através daquela imagem, o crente que não sabe ler, que tem pouca instrução, vai ver a imagem lá, né? E vai chegar à compreensão da salvação. Só que nós sabemos que isso não é possível dessa maneira. Deve haver de fato, uma leitura do texto explicando o que aconteceu, e não simplesmente uma imagem não meio ordinária. Você está entendendo o que eu disse? Sim, Tiago, e a sua colocação foi perfeita. A gente vê pregações da palavra que não tem nada de Bíblia, leituras pessoais totalmente equivocadas, baseando-se em entendimento próprio ou em vontade própria, orações totalmente antibíblicas, deterministas, ordenando que Deus faça as coisas como se Deus fosse o nosso garçom, né? O uso dos sacramentos de uma forma terrível. A gente viu a Batista da Lagoinha cobrando para batizar. Quem não comprasse a camisa não poderia ser batizado, tá lá na mensagem. Então, e a gente vê estudos de comunidade, olha, tem células, diversas células na casa de irmãos aí, que se dizem cristãos também, estudando erroneamente a Bíblia com uma comunhão cristã falha em relação à salvação. Isso é maravilhoso o que o Tiago disse. E isso é porque, meus irmãos, como a gente já viu, se não tiver iluminação do Espírito Santo, esses meios ordinários de nada valem. De nada valem. Por isso que o salmista aqui no Salmo 119, no versículo 18, quem está com a Bíblia, abra aí para mim, por favor. E faça essa leitura. Salmo 119, versículo 18. O profeta diz, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né, William? Se não há quem pregue a palavra. Salmo 119, 18. Ajudem-me, por favor. Bom, eu vou fazer aqui a leitura. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Meus irmãos, todos nós estamos com os olhos vendados, somos cegos de nascença. Né? Somos cegos de nascença. E se o Espírito Santo de Deus não desvendar os nossos olhos, nós não vamos conseguir enxergar aquilo que é óbvio, que é em relação à salvação. Como o Tiago disse, todos esses meios, eles precisam de ser aplicados, mas precisa dessa iluminação do Espírito Santo, precisa da Bíblia, precisa da verdade para, de fato, nos libertar dessa amarração mental do nosso coração de pedra, da nossa visão obscura. E Deus usa, meus irmãos, esses meios simples e acessíveis para comunicar as verdades eternas dele. E a responsabilidade humana é buscar esses meios com regularidade. Nós precisamos, nas nossas orações, assim como diz aqui o salmista, clamar a Deus para ele nos deixar entender a verdade. Porque nós sabemos que por conta própria nós não conseguimos. E eu vou pedir
mais uma vez os irmãos para ler o 119, agora o versículo 105 e o 130. O 105, por favor. Vou ler o 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. O 130. Eu vou ler aqui. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Então, meus irmãos, é necessário o contato com a palavra. Se a gente está diante de uma igreja que a pregação da palavra não é da palavra de Deus, está errado, meus irmãos. A gente não pode se contentar, se estagnar com isso. Se a leitura pessoal, meus irmãos, é com base no Café com Deus Pai e não na Bíblia, meus irmãos, está errado. Café com Deus Pai tem lá referências bíblicas, meus irmãos, mas nós estamos falando da leitura pessoal da palavra. É claro que para não acontecer a livre interpretação, isso tem que estar comungado com outras coisas, senão a gente vai, por causa da nossa natureza pecaminosa, interpretar as escrituras com base nos nossos desejos. A gente não pode cair nessa armadilha, meus irmãos. Mas então, dentro das nossas orações, é clamar como salmista para Deus desvendar os nossos olhos e nos fazer entender a verdade. É a observância mesmo real de como devem ocorrer os sacramentos, para a gente poder, de fato, relembrar esse meio gracioso de Deus, relembrar o sacrifício de Cristo na cruz, nos voltarmos para a nossa natureza e para a nossa dependência do Pai. E os estudos em comunidade, meus irmãos, também com atenção, com zelo na palavra, como o Tiago disse, é a Bíblia. Nós não podemos fugir, é só a Escritura. E é isso que a confissão de fé reforça também por meio desse ponto de número 7. Pode avançar, meu irmão. Ô, William, só um comentário, um último comentário nesse ponto. Antigamente, eu falo antigamente, mas não é tão antigamente assim. As pessoas, elas iam à igreja e tinha a pregação fiel da palavra. E o que as pessoas faziam era levar caderninhos, papel, anotar. Às vezes rascunhava na Bíblia o que o pastor pregou. Por quê? Porque aí, quando ela passasse por aquele texto de novo na sua leitura diária, ela podia meditar naquilo que foi pregado, ensinado. E isso é um meio de devocional, né? Que a gente faz diariamente, a devocional diária. Hoje foi substituído por esses livros aí que nós temos, que são esses devocionais aí e tal. Mas essas são as devocionais que são, eu acredito que são as devocionais abençoadoras. Assim, claro que isso é uma opinião, não é? Eu não estou falando aqui que é assim que é, mas para mim é uma das devocionais mais abençoadoras é você ouvir uma pregação fiel, qualquer que seja, uma interpretação fiel de um texto, anotar na sua Bíblia ou num caderninho, e depois, quando você for fazer suas meditações na sua devocional, você pegar e você reler, você meditar sobre aquilo na correta interpretação, porque isso é um meio ordinário e você evita interpretação pessoal, né? Você evita essa interpretação pessoal e você consegue ter uma interpretação da Bíblia na palavra de Deus corretamente. É claro que nós temos muitos livros que são devocionais, que são bênção, mas eu acredito que pessoalmente quando você está ouvindo um sermão, você aplica coisas que você precisa do sermão a você. Você deveria anotar isso para nas suas devocionais, você que aplica, você que sabe o seu contexto, mesmo. Eu, por exemplo, tenho vários cadernos, né, de anotações, sermões meus, de outras pessoas. Às vezes eu estava estudando um pouco, eu anotava. Então, eu uso muito eles
quando eu vou relembrar algum tema, eu lembro, tem isso anotado aqui. Eu acho que esse é um caminho bom. Irmãos, eu ia falar algo mais ou menos nesse sentido. Para a gente fugir da livre interpretação, nós vamos precisar de ajuda, óbvio. Neófitos especialmente, e ainda não neófitos, mas cristãos até mais antigos, né? Nós precisamos de auxílio na interpretação, obviamente. O ponto é, quem nos auxiliará? A quem recorreremos? Quem poderá nos defender? Né? Como citando o Chapolin Colorado. E o ponto é esse, o Tiago trouxe um exemplo prático do que fazermos. A quem recorreremos? Recorrerei ao meu pastor, que me conhece, que pregou domingo, que prega todo domingo e que aplicou o sermão a mim nessas anotações. A quem recorrerei? Recorrerei à igreja. Eu recorrerei às confissões e aos catecismos. Então, para me auxiliar na interpretação das escrituras, eu vou recorrer à igreja reformada em si. Eu vou recorrer às confissões de fé e aos catecismos históricos da igreja. Eles me auxiliarão nessa interpretação. Se eu for recorrer a algum teólogo individual, e aí no estudo de alguma teologia sistemática, ou até as próprias institutas de João Calvino, se for recorrer a algum teólogo individual também, que aí já não é muito prático como o sermão aplicado a nós, mas que seja também a teólogos individuais que se submetem à confessionalidade, né, que estão ligados à igreja e à interpretação coletiva da igreja, e não a esses birubiru aí, porque um Café com Deus Pai da vida e qualquer outra porcaria que esteja aí, geralmente se trata de interpretações individuais. É a porcaria de um cara que está ganhando dinheiro em cima de opinião pessoal e de táticas ainda de manipulação, enfim. Então, a quem recorreremos? Recorramos à igreja verdadeira, recorramos à tradição da igreja, sim. Recorramos à confessionalidade e à nossa igreja local, ao nosso pastor que prega a nós, que nos exorta constantemente também. E não a um livro de Ellen White, né? E de forma prática, uma pessoa que está numa igreja não bíblica e que ela começa a se deparar com uma pregação errada da palavra, a pessoa que abre a Bíblia e começa só a entregar profecia e não prega nada de Bíblia, ou que pega um texto e vai falar de dinheiro, de prosperidade. Meus irmãos, também a pessoa vai recorrer a esse pastor ou esse pregador para tirar dúvidas em relação à leitura pessoal? Não faz sentido. Então, essas coisas, elas andam em conjunto. Tem que haver um discernimento, uma observância do cristão, mesmo novo na fé, de saber em quem recorrer. Né? Sim, Gabriel. Olha, eu vou falar uma coisa que me aconteceu ano passado, e eu comecei a ver como que era grave a situação da igreja que eu estava. Uma certa vez, um colega meu, e também era membro da igreja que eu frequentava, eu comentei com ele que eu estava começando a ler literatura, alguns livros, e ele me exortou, falou o seguinte: o que? Você não está lendo um livro cristão? E ele começou a falar dos livros que ele estava lendo. Acho que é Luciano Subirá, que era muito idolatrado lá na igreja, e ele terceirizava o texto bíblico, sabe? Tipo, a Bíblia trata sobre jejum, mas o ideal era ler o livro do Luciano Subirá sobre o jejum, falando coisas além do que está na Bíblia. Eles viviam aquilo. Eles falavam experiências, coisas malucas, sabe? Eles começaram a terceirizar a Bíblia. Do que ler na Bíblia, eles começaram a ler autores que falavam sobre a Bíblia. Isso não é errado, não é errado. Só que, de uma forma, buscando tentar ter experiência como aquele autor teve. Aí isso é muito ruim. Isso fere o sola escritura, né? Essa busca por experiências pessoais está fora da Bíblia. Cada um busca a sua experiência, cada um tem sua própria igreja, cada um com a sua própria religião e cada um com a sua fé. Aí vira essa bagunça que a gente está hoje. Tudo por quê? Porque o sola escritura foi rasgado, né? Porque assim como o
o Supremo Tribunal Federal atual do nosso país tem rasgado a Constituição, a maioria dos ditos cristãos tem rasgado a Bíblia Sagrada. Pode avançar, irmão. Comentando isso aí que o Gabriel comentou, as pessoas, é engraçado como é que é. As pessoas acreditam no poder de Satanás contra a sua vida. Contra sua vida em que sentido? Contra a sua saúde, contra seu dinheiro, contra a sua prosperidade, contra o seu relacionamento financeiro. Mas nunca acreditam que Satanás está lá dentro da igreja tentando pregar para você uma falsa doutrina. Nunca é isso. Sempre é Satanás está querendo roubar seu dinheiro, roubar sua saúde. É sempre assim. Nesse caso aí, ó, aconteceu um exemplo aqui quando eu era presbítero. A gente estava conversando sobre jejum e subir no monte para orar. Aí um pastor, né, falou com a gente assim, que queria que nossa igreja fosse subir ao monte para fazer um jejum. Na verdade não falou assim, ele falou que seria muito bom se a gente tivesse a experiência de subir no monte para fazer oração. Por quê? Porque se a gente subisse no monte para fazer oração, a gente veria o poder de Deus. Porque no monte, quando sobe para poder fazer oração, começa à medida que você vai andando no caminho, os matos secos em volta, os troncos começam a pegar fogo. Credo. Eles começam a queimar, assim. E isso é o quê? Isso é o poder de Deus agindo. E a gente nunca teria... Não, a gente nunca teria essa experiência maravilhosa, é assim que ele estava colocando, de ver o poder de Deus agindo nas brasas vivas que estavam em volta no monte onde é que você estava orando, porque a gente não subia ao monte para orar. E aí entra a questão. Nunca isso é atribuído a Satanás tentando te enganar, porque, irmãos, eu vou ser sincero, eu nem duvido que possa acontecer algo assim, mas no sentido de que a minha opinião é que Satanás está tentando enganar essas pessoas. E então essas coisas acontecem para o engano. Para o engano. Isso afasta a pessoa da oração, da verdadeira oração, do verdadeiro estudo bíblico, do verdadeiro desejo pela palavra de Deus, e faz a pessoa buscar essas experiências nas quais acontecem essas coisas, eu creio assim, mas eu acredito que é uma estratégia que não está roubando dinheiro de ninguém, roubando a saúde de ninguém, mas está afastando essas pessoas de Deus, porque aí a pessoa dá um valor à experiência e começa a valorizar apenas a experiência e não valoriza a palavra de Deus mais, e assim caminha. Mas a gente vê quanto a isso que... Você consegue me ouvir? Caminha ladeira abaixo, morro abaixo. Tá conseguindo me ouvir? Sim, baixo, mas sim. Peraí. Agora melhorou? Melhorou. Então, mas isso a gente vê mesmo na igreja, quando a pessoa vai na igreja, escuta um monte de heresia, mas ela se incomoda só quando o pastor pede o dízimo, né, ou a oferta. Ih, pastor começou a falar dinheiro, o pastor falou merda o culto inteiro. Aí a pessoa não estranhou nada, né? Aí quando o pastor começa a pedir oferta, daí a pessoa vê problema, né? E isso é aquilo que o tava falando sobre achar que mexe no dinheiro, mexe na saúde, mas não vê o quanto está sendo afastado pelas heresias, né? Sim. Só um comentário bem rápido. A tia da minha esposa, ela estava com problema na coluna, tanto que já passou por 2 cirurgias, e ela estava numa igreja, tipo, maluca, onde a pastora falava os treinar, o povo pulava e rodava. E ela amava ir nessa igreja, e minha esposa tentou alertar, falar sobre isso quando ela veio aqui em casa. Aí depois ela mandou mensagem à minha esposa, falando o seguinte, que ela viu que a igreja não era de Deus, porque certo dia o pastor falou com ela que Deus estava curando um pastor visitante, curando a coluna dela, e que era para deixar de oferta R$1.500 no altar. Só daí que ela foi ver que a igreja não era de Deus. Meus irmãos,
rapidinho sobre a função de Satanás, né? O Thiago começou a falar sobre isso e aí vocês continuaram. Me ocorreu aqui a parábola do semeador, né? A função de Satanás ali é o quê? É não deixar que a semente da palavra germine no nosso coração, né? Olha para vocês verem. Essa é a função de Satanás. Ele não quer o nosso dinheiro. Ele quer que nós não creiamos no Cristo. Ele quer que a palavra de Deus não seja revelada a nós, que nós não entendamos quem Deus é, quem nós somos, né, nas Escrituras. Essa é a função de Satanás. Exatamente. Colocações maravilhosas, meus irmãos. Mais uma, Thiago? Satanás pode até te fazer prosperar se isso te afastar da palavra de Deus. Ele pode te dar muita saúde se isso fosse para te afastar da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus. Ele te põe numa igreja aonde você vai ganhar tudo isso, vai prosperar. Você vai nessa igreja vai pregar prosperidade, você vai prosperar, vai pregar cura e você vai ser curado, mas lá vai ter um engano. Então você vai ser feliz lá sem a palavra de Deus, porque o objetivo dele, o objetivo de Satanás não é te fazer ter dores, é te afastar da palavra. Qual estratégia que ele vai usar? É a estratégia que vai funcionar, seja ela qual for. É verdade. Verdade. Bom, meus irmãos, prosseguindo, eu trouxe uma reflexão sobre doutos indoutos, que é o texto da Confissão de Fé. E eu queria saber de vocês o que é um douto. Um douto é alguém que tem conhecimento, né? Que tem que a pessoa que tem, não conhecimento específico, mas uma pessoa que tem habilidade e conhecimento mais apurado, né? Geral em alguma área específica ou nas áreas, né? Certo. Sim, Gabriel. Douto é um expert. Perfeito. Em relação a um ponto específico, né? Pode avançar, irmão. De fato, o douto é alguém que tem uma compreensão mais aprofundada e estruturada sobre algo. E a sabedoria bíblica é mais do que só conhecimento. É um temor do Senhor. Alguém pode ler Provérbios 1, versículo 7? Por favor. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meus irmãos, o princípio do saber é o temor do Senhor. Então, um douto, à luz das Escrituras, além de ter essa compreensão profunda e estruturada, precisa de ter temor do Senhor. Como a gente diferencia, então, um douto, que é aquela pessoa que ela tem muito conhecimento, fala, não, aquela pessoa ali realmente ela tem muito conhecimento profundo ali da palavra, mas que na vida prática dela ela não é temente a Deus, não tem temor do Senhor. Essa pessoa não é considerada um douto. Por quê? Ela não tem a sabedoria bíblica que a Bíblia nos ensina. Para ser um douto mesmo bíblico, além dessa compreensão profunda, é necessário o temor do Senhor. E de onde vem esse reconhecimento de um douto, meus irmãos? Pode avançar, Wesley. Esse reconhecimento de um douto, ele vem por meio da comunidade. Olha, nós aqui podemos reunir e falar. Fulano de tal é um douto. Ele realmente tem um conhecimento profundo e mais estruturado do assunto que a gente está falando. Existe uma eleição, por mais que não aconteça de uma forma literal, mas existe um reconhecimento de quem é um douto e de quem é um indouto, certo? A igreja mesmo que o Gabriel ia reconheceu o Luciano Subirá como um doutíssimo, né? Como um douto. Isso, as pessoas elegem. No nosso dia a dia a gente elege pessoas que têm esse conhecimento
E pessoas que não têm. A gente acabou de ver que não é simplesmente ter essa compreensão profunda, que a sabedoria bíblica, ela é o temor do Senhor. E eu faço uma pergunta aqui, meus irmãos. Nós já estamos caminhando para o fim. Quais são os problemas de uma sociedade com baixa intelectualidade bíblica? Eu sei que esse assunto é um pouco polêmico, né? Mas qual que é o problema de uma sociedade, de fato, com pessoas que carecem de conhecimento da palavra, que não têm bons doutos, bons líderes para guiá-los no conhecimento da palavra? Quais são os problemas de uma sociedade burra, no sentido dessa burrice, dessa ausência mesmo de um conhecimento bíblico? Eles vão ler Luciano Subirá. Ô, William, você pergunta os problemas que estão presentes ou os problemas como consequência? Consequência. Ah, sim. Cria-se novas religiões, né? Novas religiões. Eu acho que se nós olhar para o quadro atual do Brasil, a gente vai dar a resposta certa. Eu acabei elencando algumas. Pode avançar. Bom, a baixa intelectualidade bíblica, ela proporciona vulnerabilidade a heresias. Alguém pode falar uma coisa X e todo mundo vai aceitar. Oh, maravilha, é verdade. E todo mundo abraça aquela causa, né? Uma fé superficial é, de fato, uma semente que não criou raízes, como Wesley citou a lei aquela passagem lá da semeadura. De fato, é uma fé superficial. Não vai criar raízes, ou seja, vai ser uma coisa passageira, baseada em uma falsidade. Um outro problema também que a gente pode evidenciar é a falta do discernimento moral e espiritual. Aí um pastor pode submeter a uma prática moral errada e a igreja pode aceitar. Por quê? É aquele caso lá do cara que pegou a mulher e adulterou. Enfim, que para a igreja pode ser normal, todo mundo concordou. Não, o pastor falou e está na Bíblia mesmo, é verdade, aquilo é verdade e tal. E essa falta do discernimento espiritual, meus irmãos, e que gera problemas em cima de problemas. E a pessoa que está subindo no morro para ver graveto, ela já vai descer ali, ladeira abaixo, rolando nas pedras e só para lá no final, batendo na pedra mesmo. E qual que é a resposta para este problema, meus irmãos? Vocês podem solucionar esse problema aqui junto comigo? Qual que é o problema? Como solucionar o problema dessa intelectualidade baixa de uma sociedade, por exemplo? Tem uma sociedade, ela tem pessoas com essa baixa intelectualidade bíblica, que não tem bons líderes e que carecem da verdade. Como que a gente soluciona esse problema? Aperta o reset. Jesus voltando de novo, né? Ô, William, engraçado que eu já refleti bastante nisso e posso ter chegado à conclusão errada, mas minha conclusão é que não tem como solucionar, é a vontade de Deus. E isso é incrível, que manifesta também a glória de Deus. Como que um livro incrível como a Bíblia cria tantas interpretações errôneas e várias religiões. Eu acho isso, de certa forma, incrível. Como eu, Gabriel Godoy, ia conseguir escrever um livro que várias pessoas iam interpretar de forma diferente, ia criar várias religiões? Eu não conseguiria. Eu acho que, na verdade, não tem como. Não tem como, na minha opinião, própria. Mas posso estar errado. Certo. Sim, irmão. Antes de entrar numa resposta aí definitiva, ou talvez refletir mais sobre isso, só um parêntese, cara, que minha esposa falou que quando o microfone estava desligado, e eu imagino até que a Lohane tem até a mesma opinião. E nós devemos precisar de tomar alguma providência com essas nossas esposas, né? Jaqueline falou, reset,
A Raquel falou que quase na mesma hora, acho que um pouco antes até, com o microfone desligado. Taca uma bomba e eu imagino que a Lohane não tem uma opinião muito diferente disso, não. Essas esposas nossas, elas estão muito revoltadas. A Débora tem a mesma opinião, Gabriel? Pergunta para ela aí. É o meu pecado, né? Vou fazer o quê? Ela só falou que não sabe. Então, meus irmãos, e o curioso é que a resposta a este problema, a reforma protestante foi uma resposta a este problema. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela criava pessoas com baixa intelectualidade bíblica, que se submetiam sem qualquer tipo de filtro aos dizeres do clero. E a reforma veio como uma resposta a isso. Isso é só uma observação interessante também sobre o assunto. É claro que eu não vou apresentar uma resposta objetiva sobre esse problema. Como o Gabriel mesmo disse, é da própria vontade de Deus que isso aconteça. E eu acredito que isso vai acontecer mesmo para sempre, até Cristo retornar e resgatar os seus. Mas eu trouxe aqui algumas possibilidades que podem ajudar nesse sentido, irmão. Pode avançar, por favor. Ô, William, nós exploramos uma dessas respostas a esse problema, nós exploramos na terça-feira, né, Wesley? Elias, né? Elias chegou para Deus e falou com Deus que só sobrou eu, Deus, só sobrou eu que adoro a Deus somente, só sobrou eu como pessoa que está extremamente concentrada em Deus. E a resposta de Deus foi: não, senhor, né? Não, senhor, Elias. Deus, eu separei, né? A resposta desse problema para Deus é que eu separei 7.000 que não se curvaram a essas heresias, que não se curvaram a essa fé dessa maneira. Eu separei 7.000 que têm conhecimento de mim. E então, ou seja, Deus está dizendo, não é que eles se separaram, ou que eles se santificaram, ou que eu tenho entre Israel 7.000 que são justos em si mesmo. Deus falou, eu tive que separar 7.000. Eu deixei separado. Então, é isso que você falou aí, isso que o Gabriel falou, é isso. Deus, a gente analisa de dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é aquela famosa frase, por que Deus está deixando toda uma nação ou todo um grupo de crentes numa região serem enganados por Satanás? Que coisa terrível! Então, no tempo de Israel, toda a nação estava enganada por Baal. E era a vontade de Deus. E para quê? Para que Deus fosse glorificado só em 7.000. Que interessante, né? Ou seja, a glória que Deus quer apresentar é que ele separou 7.000. E é nisso que Deus quer se gloriar, entre aspas, né? Deus quer se gloriar em apenas um punhado pequeno de pessoas que estão crendo. Isso é incrível. Então, a resposta para esse problema é que, por mais que uma nação inteira esteja curvada, Deus quer se gloriar numa pequena porção, assim, e que ele separou. Outra coisa, rapidinho, o Gabriel falou, e claro que Deus é soberano, só que parar por aí nos torna mortos, preguiçosos, né? Se eu só pensar, a vontade de Deus é essa, e parar por aí, então não haverá isso que o Tiago está falando. Deus não terá separado, então, os seus, porque ele, na verdade, nos entregará a nossa estagnação, né? Então, quando a salvação vem de Deus, mas Deus opera em nós o querer e o realizar, ele também fala que nós devemos crer. Então, creia, é a nossa parte, aquela grande máxima, contradição aparente da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Óbvio que Deus é soberano, mas a pergunta é, tá, mas e aí? Já que nós percebemos isso, e óbvio que foi Deus que nos revelou, como então resolver?
Aí Raquel falou que agora é sobre, olha, como resolver os problemas políticos, como resolver o emborrecimento programado que o nosso país é submetido, que os nossos filhos são submetidos na escola. Ora, assim, não é resolver, mas eu vou também ficar parado e falar, não, é a vontade de Deus, é essa? Não. O que eu vou fazer a partir de agora com isso? E óbvio que essa vai ser a vontade de Deus também. Essa atitude sendo tomada por mim, como pai, como a Raquel mãe, nós como cristãos, né, na nossa igreja, o que nós vamos fazer? Eu acho que essa pergunta do William é mais prática, né? Nós podemos sim fazer algo. E óbvio que nós seremos movidos pelos decretos eternos de Deus. O que nós vamos fazer já foi determinado para que fizéssemos. Mas nós vamos fazer. E aí a pergunta, acho mais prática, é essa, né, irmão? O que então nós vamos fazer? Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo um problema de emborrecimento programado, também religioso. Como resolver? Vamos buscar não sermos mais burros. Identificamos algum erro? Vamos buscar não mais errar dessa maneira. Vamos tentar compreender as Escrituras. O problema é a falta de amor às Escrituras, então vamos clamar a Deus para que nós amemos elas. E vamos estudar juntos e tentar e recorrer às confissões e vamos tentar sair desse mar de leseira, né? Perfeito. Sim, Pode falar? pode sim. Sobre a questão de o que fazer também, no sentido de ajudar pessoas externas, né? Tipo, salvar essas pessoas também que não estão no meio de nós aqui, não estão durante as aulas, pessoas que frequentam esse tipo de igreja, eu acho que o único meio mesmo é pregando o evangelho. E a gente realmente não pode parar de fazer isso e ceder, porque falar, ó, é o decreto de Deus, se for vai ser, se não for não vai ser. Realmente, mas eu acho que a solução assim, é mais simples e é mais eficaz é pregar o evangelho, porque não existe uma solução que a gente podia erguer assim, tentar fazer eles abrir os olhos, porque isso compete a Deus, que ele já deu um meio para nós, que é o evangelho, pregar o evangelho. Perfeito, Gabriel, perfeito. Como eu disse, o intuito dessa aula não é responder esse grande problema. Eu vou trazer aqui qual foi a resposta reformada em relação a esse problema que foi enfrentado lá, né, nos primórdios. E pode avançar, irmão. O discipulado intencional, mais um, ensino fiel e acessível a todos, né, todos é o livre, como a gente já diz, né, o livre Exame. livre exame, isso. E a valorização dos catecismos e das confissões. Essas foram formas que a reforma encontrou para poder resolver esse problema advindo da Igreja Católica. Como eu disse, essa pergunta foi mais para trazer mesmo uma reflexão, mas todos responderam muito bem em relação à observação do Gabriel. Acho que a forma mais prática e mais eficaz seria mesmo anunciar o evangelho para todos, para aquele que está lá naquela igrejinha do bairro, que está submetido a um pastor que só prega heresias, e tentar fazer com que ele possa enxergar o verdadeiro evangelho e orarmos para que o Espírito Santo possa abrir-lhes os olhos, não é isso? Irmão, com esse primeiro ponto aí que você trouxe da solução, óbvio que tudo submetido ao Espírito, mas o que precisa é catequese, que precisa de profundidade teológica. Então, nós temos responsabilidade com os nossos filhos de catequizá-los. É pegar o breve catecismo e fazer, né?
papel nosso, mas assim, ensiná-los, né? E aí Deus inculcar mesmo o catecismo nos nossos filhos. É uma igreja, ela catequizar os seus neófitos. É uma igreja catequizar os seus ministros. O catecismo maior serve para isso. Nós conversamos na época das aulas introdutórias. O catecismo maior, ele é para instrução de presbíteros, de oficiais, né? E o breve catecismo de neófitos e crianças. E em que ponto que nós estamos na nossa igreja que alguém sabe o breve catecismo? Algum adulto, algum ministro, às vezes nem ministro, os oficiais da igreja. Então, nós chegamos num absurdo de que a burrice, não é a burrice, né? O ser indouto, a indulticidade, ela é louvada. Nosso presidente é o Lula. Eu não preciso de falar mais nada, né? Mas o que adianta a gente falar que o Lula, ele exalta a burrice, como ele já exaltou várias vezes, né? Se acontece a mesma coisa na nossa casa, se nós não buscamos sair desse desconhecimento, né? Então, nós precisamos de catequese, cara. É isso, é o discipulado intencional. Nós precisamos de catequese. Perfeito, perfeito. Em Efésios 4, versículo 11 e 12, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E é o que nós esperamos, meus irmãos. É a edificação do corpo de Cristo, né, com base nesse aperfeiçoamento dos santos, baseando-se nesses que ele mesmo, o próprio Deus, nos concedeu. Então, meus irmãos, caminhando para o fim, a palavra de Deus, ela é clara no que é essencial para a salvação. É acessível a todos pela iluminação do Espírito Santo e pelo uso diligente dos meios ordinários que a gente já disse. Uso diligente, certo? O desafio para nós é nos aprofundarmos no estudo da palavra, buscando a compreensão com humildade e dependência do Espírito, e aplicando essas verdades em nossa vida diária. E que a clareza da Escritura possa nos levar a uma fé mais profunda e uma prática cristã mais autêntica. E agora eu peço aos irmãos que façam a leitura de Atos 17, 11 e 12, para a gente se espelhar. Isso aí já foi citado, inclusive, nessa aula. Alguém pode ler, por favor? Atos 12. Ó nobres que os de Tessalônica, da avidez, examina. Meu irmão, desculpa, para ver se as tá cortando, suas palavras estão cortando. Acho que é a internet. É melhor o outro fazer a leitura. Eu vou ler, irmãos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Isso, meus irmãos. Com inspiração, com esses irmãos de Bereia, nós possamos nos debruçar na verdade, e diante de alguma coisa, que nós possamos pegar, abrir a Bíblia e tentar ver se o que aquela pessoa está falando é certo, confirmar mesmo, sermos
céticos, procurarmos de fato a verdade e que todos nós possamos ser doutos, conhecedores de toda a lei, de toda a verdade, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Ô, William, eu queria comentar o que o Wesley falou a respeito de doutrinação. A respeito de doutrinação, não, o Wesley falou a respeito de estudarmos, né, as confissões e ensinarmos nossos... Irmãos, eu acredito que isso é uma doutrinação, porque é o seguinte, nós deveríamos doutrinar, de fato, nossos filhos na palavra de Deus, deixar eles craques na palavra de Deus, nas confissões de fé, doutriná-los mesmo, porque é o seguinte, a hipocrisia do mundo é que o mundo prega contra o fanatismo religioso. O que é o fanatismo religioso? É as pessoas aprenderem a falar a religião, sua própria religião, e seguir sua própria religião à risca. Então, qual que é a solução que o mundo dá para o fanatismo religioso? É se você ser um mundano fanático. É o fanatismo mundanista. Você tem que apoiar, gostar e estudar as coisas do mundo. Você tem que ficar o dia inteiro na frente de mídia, o dia inteiro na frente de televisão, o dia inteiro na frente de redes sociais e aprender e ser doutrinado por eles para que você não seja doutrinado pela palavra de Deus, pelas escrituras. E o caminho é o oposto. Não ser doutrinado por essas coisas e ser doutrinado pela palavra de Deus. Criarmos pessoas que de fato são raiz, né? Radicais na palavra. Porque não existe nenhum pensador livre no nosso tempo, em tempo nenhum. Todo mundo é doutrinado por alguma coisa. Todo mundo, ou você vai ser doutrinado pelo mundo, as ideias psicológicas do mundo, ou você vai ser doutrinado pela palavra de Deus, ou pela religião em si que você estiver. E, irmãos, vamos ser, então, pegando um gancho no que o Wesley falou, ser doutrinados pela palavra de Deus, né? Vamos ser doutrinados mesmo, doutrinar nossos filhos, transformar eles em cristãos radicais, e nós mesmos, né, em cristãos radicais. Não há nenhum malefício nisso, né, só benefício, não há nenhum mal nisso, né, pelo contrário, só benefícios em estar assim. Perfeito, Tiago. É verdade que possamos ser doutrinados pela palavra. Meus irmãos, eu vou pedir... O Gabriel ainda está aí? Tô sim, Will. Posso te pedir para você fazer uma oração de encerramento, meu amigo, agradecendo a nós pelo estudo e pedindo para Deus continuar conosco no decorrer do domingo? Posso sim. Se o cachorro que latir, peço desculpa, que a Débora está com um cachorro aqui de uma cliente, e tive até desligar a câmera, o cachorro não só na artição. Sem problemas. Então vamos. Senhor Deus, Pai, quero agradecer a Ti, Senhor, pela essa oportunidade de poder compreender um pouco mais sobre a Sua palavra, Deus. Este domingo maravilhoso, esse dia que Tu nos concedeu, um dia de misericórdia, Senhor, porque o lugar que merecemos é lugar ruim, um lugar que há sofrimento e há Sua ausência, Deus. Perdoe, Pai, o meu pecado, o pecado da minha família, o pecado de todos nós que estão presentes, cada família aqui nessa reunião, Senhor. Tenha misericórdia por nós, tenha misericórdia durante essa semana, até o fim das nossas vidas, Pai. Quero agradecer imensamente, Senhor, pela comunhão com meus irmãos em desfrutar da Sua palavra, Senhor. E creio que todos aqui são gratos a Ti, Senhor, pela essa oportunidade. E que Sua glória seja manifesta cada dia mais nas nossas vidas, Senhor. Que possamos ser bons testemunhos, que possamos compreender cada dia mais e que possamos espalhar mais o Seu Evangelho para mais pessoas e que o orgulho não venha tomar conta da gente, porque sabemos que somos pecadores e fracos, Senhor. E toda a glória seja a Ti, Deus. Amém.